Apocalipse capítulo 8, versículos 7 a 13. O tema desta pregação é: a justiça divina não falha. A justiça divina não falha. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Vamos curvar nossas cabeças neste momento e vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, neste momento nós pedimos a direção, a iluminação, ó Pai, do Teu Santo Espírito, para que o Senhor venha falar conosco por intermédio da Tua palavra, e que em tudo o Seu nome seja glorificado. Nos dê sabedoria e discernimento, ó Deus, para entendermos a Tua palavra, para descansarmos nela e aplicarmos, ó Deus, as Tuas verdades em nossas vidas e aguardarmos em nossos corações. Essa é a nossa oração, pedindo a direção e a iluminação do Teu Santo Espírito para este momento singular. Em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós olhamos para o nosso tempo e ficamos pensando: onde está a justiça? Será que Deus não vê toda a impunidade que se tem cometido neste país? Juízes do Supremo Tribunal Federal articulam toda uma manobra jurídica para soltar um homem condenado em terceira instância, preso por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com acusações graves de que recebera suborno no esquema de corrupção milionário na Petrobras. Isso com depoimento de vários delatores envolvidos no esquema, onde foi também condenado em 2019 por receber propinas de empresas como OAS e Odebrecht. Mas em 8 de março de 2021, um juiz do Supremo Tribunal Federal chamado Edson Fachin anulou as condenações, não porque o suposto condenado foi considerado inocente, mas porque as decisões tomadas foram feitas por um tribunal que, segundo ele, não tinha competência para julgar o caso. Neste caso, o Tribunal Federal do Paraná, passando os processos para serem analisados então pelo Tribunal Federal de Justiça do Distrito Federal. Com isso, o então condenado recuperou os direitos políticos e Fachin anulou todas as decisões
que foram tomadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, extinguindo assim 14 processos que tramitavam no STF e questionando também a parcialidade de Sérgio Moro nas condenações pela Operação Lava Jato. E agora, com os direitos políticos recobrados por essa manobra política e jurídica, o ex-condenado e ex-presidiário é eleito como futuro presidente da nação brasileira. A sensação que fica é de impotência e de impunidade diante de juízes que articulam contra a justiça para beneficiar aqueles que lhe convém. Mas os que pertencem ao reino de Deus têm fome e sede de justiça, não é verdade? Isso nos causa indignação e nos perguntamos: onde está a justiça? Mas ai dos juízes que pervertem a justiça e o direito. É necessário lembrar que, por mais que tenhamos a sensação de impunidade neste mundo caído que vivemos, ainda que Deus permita que a justiça seja pervertida por juízes iníquos, isso não foge do seu propósito. Isso não deixa de ser decretos de Deus sendo executados sobre a terra. E certamente tais juízos não ficarão impunes. Se olharmos para a história da igreja, desde os seus primórdios, nós veremos Cristo sendo perseguido e acusado pela liderança religiosa de Israel, a mesma que o entregou ao governo romano, e este, por sua vez, o condenou à morte, e morte de cruz, como se Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador, fosse um malfeitor. E na ocasião, eles soltaram um ladrão. Um ladrão é solto, o inocente é considerado culpado e morto. Isso nos mostra que não é de hoje que se perverte o juízo e a justiça neste mundo, mas isso não significa que Deus perdeu o controle das coisas. Era necessário que assim acontecesse para que o justo fosse morto por nós, injustos e pecadores como nós somos. Nesse tempo, é oportuno nós lembrarmos das palavras de Cristo, quando estava com os seus discípulos, prestes a ser entregue, e elas foram registradas pelo evangelista João no capítulo 15, que diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, disse Jesus, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. A história continua e vemos Cristo instruindo os seus discípulos para que não saíssem de Jerusalém até que recebessem o Espírito Santo, que os daria poder para serem as suas testemunhas. E a palavra testemunhas aqui é mártir, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E assim se deu. A perseguição começou primeiro sob a liderança de Israel. Apedrejaram e mataram o diácono Estevão. Lembram do diácono Estevão? E depois dessa morte do diácono Estevão, a perseguição se espalhou e os crentes em Cristo foram dispersos. Não obstante, os crentes foram dispersos e foram perseguidos também, não só pela liderança de Israel, mas pelo próprio Império Romano. Eles foram perseguidos, entregaram os crentes para serem devorados pelas feras. Os cristãos foram empalados e atearam fogo nos seus corpos para iluminar a cidade durante a noite. Eles foram torturados e mortos, caso não abdicassem da sua fé em Cristo. Imperadores tais como Nero, Domiciano, Trajano, Marcos Aurélio
Sétimo, também chamado Diocevero, Maximino, Trácio, Décio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano, que promulgou grande perseguição à igreja, e depois dele, Maximiano Daia. Todos esses imperadores foram inimigos da fé. Todos eles incutiram terror e grande sofrimento à igreja de Cristo, mas isso não estava fora do controle de Deus, e não significa que Deus os deixará impune. Certamente Deus vê o sofrimento do seu povo e ouve o seu clamor. No site Portas Abertas, se você entrar lá e clicar em cristãos perseguidos, e depois você vai em história da perseguição, lá você vai ver diversos governos que se levantaram ao longo da história e perseguiram e mataram centenas de milhares de cristãos. Atualmente, mais próximo do nosso tempo, na Nicarágua, onde instituiu-se um governo de esquerda que em sua matriz ideológica é contra a fé cristã, estabeleceu-se primeiramente a censura aos cristãos, não muito diferente do nosso tempo. 7 emissoras de rádio cristãs foram fechadas, os seus equipamentos foram confiscados. As igrejas e as instituições cristãs na Nicarágua foram consideradas inimigas do Estado. Os cultos cristãos e as pregações são constantemente monitorados. O acesso à saúde pública para os cristãos foram tirados. Pastores passaram a ser fortemente vigiados e receberem restrições de deslocamentos dentro e fora do país. Atualmente, no nosso país, numa live, perguntou-se a José Genuíno o que se pretende fazer com os cristãos, com os evangélicos, que representam um número expressivo nesse país. Esses que defendem valores fundamentalistas e que foram chamados por ele de toscos. Ele disse que fará isso, mudando primeiro questões tributárias para as igrejas, isso com muita cautela, para não parecer uma perseguição à igreja. Vão criar também uma massa crítica ao fundamentalismo e essas figuras toscas, e vão fazer a priori uma batalha no plano das ideias, até chegar nos finalmentes. Segundo ele, nas palavras dele, é um desafio que a gente tem que botar na nossa agenda para ver o melhor caminho para enfrentar a igreja de Cristo. Para quem não sabe ou não se lembra dessa figura, José Genuíno Neto é um político brasileiro, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, ex-deputado federal pelo estado de São Paulo, ex-guerrilheiro. Ele foi titular da Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania da Câmara dos Deputados entre 7 de março de 2013 e 3 de março de 2013, quando renunciou ao mandato parlamentar. Em 2005, ele foi denunciado no escândalo de Mensalão pelos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha. A ação penal julgada pelo Supremo Tribunal Federal o condenou a cumprir prisão em regime semiaberto de 12 de novembro de 2012 e em fevereiro de 2014 ele foi absolvido após recurso do crime de formação de quadrilha, sendo mantida, porém, a condenação por corrupção ativa. Em 4 de dezembro de 2014, o Supremo Tribunal Federal extinguiu a pena de José Genuíno com base no indulto natalino decretado pela então presidente Dilma Rousseff, o qual previa o perdão a todos os condenados do país que estivessem cumprindo pena em regime aberto ou em prisão domiciliar e aos quais faltassem menos de 8 anos para o cumprimento da pena. É este José Genuíno que proferiu essas palavras contra a Igreja de Cristo. Fato é que precisamos estar preparados. Tomara a Deus que não se estabeleça uma perseguição religiosa no Brasil, mas o fato é que isso não está muito longe de acontecer. Entretanto, é necessário saber que existe um Supremo Juiz que está acima do Supremo Tribunal Federal e que julgará todas as coisas retamente, e diante do qual todos nós um dia teremos que comparecer
para receber a justa medida das nossas ações, e eles a justa medida das injustiças praticadas, caso não se arrependam, caso não se fiem na graça salvadora de Cristo. No capítulo 11 do livro da Revelação, o livro de Apocalipse, nós vemos duas testemunhas que ministravam da parte de Deus. E essas duas testemunhas foram mortas, pois a besta que surge do abismo pelejou contra elas e perseverou e as matou. E essas duas testemunhas ficaram prostradas, os seus corpos ficaram prostrados. Aqui essas duas testemunhas se referem à Igreja de Cristo e o seu papel de testemunhar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador. Quando essas duas testemunhas morreram, os irmãos depois podem conferir isso lá no capítulo 11, os povos que viram os cadáveres fizeram festas, eles se regozijaram e se alegraram, os ímpios celebraram as injustiças praticadas, pois segundo aquelas testemunhas, estavam atormentando os que moram sobre a terra com as verdades do Evangelho que eles proclamavam. Até que depois de 3 dias e meio, Deus ressuscita esses cadáveres e os recolhe ao céu diante dos seus inimigos, que contemplaram a sua morte, agora contemplam a sua subida gloriosa. E em seguida Deus derrama justiça sobre a terra, sobre os seus opressores e sobre aquelas pessoas que glorificaram quando as duas testemunhas morreram. Isso mostra para nós, meus irmãos, que em alguns momentos a impunidade surgirá sobre a terra, e a igreja vai sofrer, pois quando impera o mal, os justos sofrem, mas o fato é que nada fica impune aos olhos de Deus, nada fica impune aos olhos de Deus. Existe um Deus no céu que julga todas as coisas e ao seu tempo faz justiça ao seu povo, à sua nação. O texto que nós lemos diante de nós demonstram isso e apontam para essa verdade. As trombetas que são tocadas anunciam e apontam para os juízos de Deus que serão derramados sobre aqueles que oprimiram o seu povo, isto é, sobre aqueles que oprimiram, perseguiram e mataram os filhos, os eleitos, os servos, o povo de Deus. No capítulo 6, verso 10 deste mesmo livro, nós vemos o clamor daqueles que foram martirizados. E eles elevam as suas vozes ao Senhor e diz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Meus irmãos, o capítulo 8, ele inicia com o 7º selo, que nada mais é do que o interlúdio para o ressoar das trombetas que vão anunciar os juízos de Deus sobre os ímpios, sobre os injustos, sobre aqueles que oprimiram e perseguiram o seu povo. Vamos ler o início do capítulo 8. Diz assim: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocar. Nós vemos que quando o cordeiro abre o 7º selo, há um silêncio. Esses 7 anjos se colocam diante da presença de Deus com as suas 7 trombetas para anunciar o juízo de Deus. Enquanto o outro anjo chega com um incensário e se apresenta diante do Senhor, e esse incensário é as orações dos santos. E por isso, igreja, eu preguei esse sermão 8, de 1 a 6, em janeiro de 2022, esse ano. Depois os irmãos podem voltar lá e conferir esse sermão que eu preguei no capítulo 8, início do capítulo 8. Mas o nosso dever enquanto igreja é: não pare de orar. Não deixe de clamar, não deixem de dobrar os joelhos e buscar a Deus em oração e clamar pela sua justiça.
Esse anjo toma esse incenso, que são as orações, e apresenta ao Senhor, e o Senhor, em resposta a essas orações, envia esses 7 anjos para tocar as 7 trombetas, para punir aqueles que perseguiram a sua santa igreja. Hernandes Dias Lopes, recapitulando o assunto dos 7 selos, ou do 7º selo, faz um paralelo com as trombetas que se seguem. Ele diz o seguinte: os 7 selos falam do sofrimento da igreja perseguida pelo mundo. As trombetas, do sofrimento do mundo incrédulo em virtude das orações da igreja. Os selos mostram o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando particular atenção ao que a igreja terá de sofrer. Então se prepare, igreja, porque a igreja terá de sofrer. Mas as trombetas, por sua vez, começando no mesmo ponto, porque a ideia é concomitante aqui, descrevem o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando ênfase ao sofrimento pelo qual o mundo irá passar, como expressão da advertência de Deus. William Hendricks, ele vai comentar esse texto e vai dizer que as trombetas, elas representam o juízo, que são retributivos em seu caráter. Eles representam terríveis calamidades que vão cair sobre os ímpios para puni-los por sua oposição à causa de Cristo e pela perseguição aos santos. Mas vale lembrar que esses juízos não são finais, mas são sinais de juízos que servem como alerta para que tais ímpios, diante desses juízos, diante desse alarme dessas trombetas, se arrependam dos seus maus caminhos. Portanto, as trombetas não apontam para a destruição final dos ímpios, mas apenas para a parte dos juízos de Deus que são derramados sobre eles no tempo presente. Esses juízos anunciados pelos anjos, por meio do ressoar das trombetas, afetam apenas os ímpios aqui. Elas não afetam os crentes, como nós vamos ler adiante no capítulo 9, versículo 4, onde diz: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Esse selo, meus irmãos, foi a distinção que Deus faz daqueles que lhe pertencem para aqueles que não lhe pertencem. Nós cantamos aqui que o Senhor conhece os que são seus. Ele faz distinção daqueles que pertencem a Ele e daqueles que não lhe pertencem. E esses sinais de juízos são afetados ou afetam apenas aqueles que não pertencem ao Senhor. E o que nós aprendemos com esse texto? Ou o que nós aprendemos com essas 4 trombetas que são anunciadas por esses 4 anjos? Nós aprendemos, meus irmãos, que Deus faz justiça ao seu povo, que a seu tempo Deus manifesta os seus juízos sobre os ímpios e que sobre eles Deus manifestará a sua devida punição no tempo presente para aqueles que oprimem a igreja de Cristo. Hendricks ainda diz que essas trombetas são resposta de que Deus ouviu as orações dos santos e os juízos sobre a terra são respostas a elas. Vamos à primeira trombeta, onde os juízos de Deus abalam a terra. Leiamos o versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 da terra e das árvores e também toda a erva verde. Assim como a 7ª praga do Egito, a primeira trombeta anuncia juízo de Deus sobre os ímpios, sobre os perseguidores da igreja. E ele faz isso com saraiva e fogo, mas vai além desta 7ª praga que foi jogada lá no Egito. Ela vai além porque aqui ela é misturada com sangue. Saraiva aqui, meus irmãos, é granizo, é pedra. Então, nós temos a figura de uma chuva de pedras ou pedras cheias de fogo que são misturadas com sangue e atirada à terra.
O sangue aqui acentua o poder de juízo da parte de Deus. E esse granizo, essa saraiva, essas pedras fumegantes em tochas de fogo misturadas com sangue, vão apontar para a destruição de terça parte da terra, das árvores e de tudo que é verde. Êxodo 9, versículo 23, nós temos a referência à sétima praga, que diz: E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Neste caso, ela se limitou a destruir apenas parte limitada do Egito, mas em Apocalipse, o juízo de Deus recebe maior intensidade e extensão. Ele continua sendo derramado sobre os ímpios, porém com uma abrangência muito maior, onde 1/3 da terra, das árvores e de tudo que é verde é destruído. A provisão, o sustento desses ímpios serão destruída. Adolf Paul, ele escreve o seguinte: anuncia-se algo de certa forma horrível, cidades ardendo em chamas, pessoas se esvaindo em sangue, juízo, vingança e tormentos. A impressão desta primeira trombeta é apavorante. Hernandes Dias Lopes explica que o significado aqui é que o Senhor está reinando e Ele afligirá os perseguidores da sua igreja desde a primeira até a segunda vinda, com vários desastres que sucederão na terra. E esses eventos não podem ser datados, mas o espaço de habitação das pessoas, o seu alimento, são duramente atingidos pelas mãos justas de um Deus poderoso. Meus irmãos, o que nós vemos aqui é a ação de Deus sendo derramada, os juízos de Deus em resposta às orações dos santos. Obviamente que este livro, ele é um livro onde as imagens e figuras não devem ser interpretadas literalmente, mas nós podemos inferir de que a justiça de Deus será feita, de que Deus derramará a sua justiça sobre essa nação ímpia, sobre governos ímpios que têm perseguido a igreja ao redor do mundo, ao longo da história. Ele fará isso no tempo presente, porque o julgamento e a punição eterna e futura, que vai muito além desse sofrimento, está reservada para o último dia, quando o justo juiz se apresentar, voltar em glória dos céus, diante do qual todos terão que comparecer. Mas aqui a primeira trombeta já dá um prenúncio desse juízo final, em juízos parciais que acometem a terra. Mas o segundo juízo cai não sobre a terra, mas os mares são abalados. Versículo 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu. A terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O alvo agora não é mais a terra e sim o mar. Em toda a sua extensão, ou a sua terça parte, ela é destruída. A figura que nos chama a atenção agora é de uma grande montanha. Imaginem isso nas mãos do Senhor, uma grande montanha. Essa montanha está ardendo em chamas. Essa montanha então é atirada ao mar, e o resultado disso, semelhante ao que acontece na primeira praga do Egito, é que as águas tornaram-se em sangue, cuja terça parte desta água se tornou em sangue. Assim também foi no Egito com a primeira praga. As águas do rio Nilo se tornaram em sangue e morreram muitos peixes. E com isso, o resultado desta segunda trombeta é que a terça parte da criação vivente no mar foi afetada e pereceu, bem como a terça parte das embarcações com seus tripulantes também pereceram. A pesca, a navegação, o comércio marítimo são abalados com os sinais do juízo de Deus decorrente da resposta do Senhor em relação à perseguição do seu povo, a perseguição da sua igreja. Mas os juízos de Deus não se limitam apenas à terra e apenas aos mares, mas também afetam as fontes de água doce.
Os juízos de Deus abalam os rios e as fontes de água. É o que nós vamos ver nos versículos 10 e 11, com o anúncio da terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O terceiro anjo, tocando a terceira trombeta, anuncia mais um juízo de Deus, que é derramado sobre a terra, especificamente nos rios e nas fontes de água. Um astro, então, uma grande estrela, é usada como meio para executar esse juízo de Deus. E Deus então pega essa grande estrela e atira à terra. E ela vem queimando como uma tocha de fogo, atinge os rios, as fontes de água doce, isso é, as fontes de água potável. E o nome dessa estrela é Absinto. Absinto significa amargo e também é o nome dado a uma bebida alcoólica. Essa bebida é destilada à base de anis e outras ervas como losna e funcho, e surgiu inicialmente como remédio em 1792 e depois tornou-se popular. É uma bebida extremamente amarga. E o resultado desse juízo de Deus é que ele afeta uma terça parte das águas doces. E essas águas, outrora doce, outrora potável, e poderiam ser usadas como fonte para saciar a sede, elas se tornam amargas, como o absinto. E muitos homens, ao utilizar dessa água, morreram, decorrentes desse juízo de Deus. Arthur Blofeld, ele diz que os homens, esses homens, alvos deste juízo anunciado pela terceira trombeta, esses homens rejeitaram a água da vida. Estes homens zombaram do sangue de Cristo. Esses homens derramaram o sangue dos santos. E agora, o seu suprimento de água se transformou em veneno amargoso. Juízo de Deus sobre os ímpios e perseguidores da igreja. Mas os juízos de Deus não se limitam apenas às fontes de água doce, não se limitam apenas ao mar, e não se limitam apenas à terra e a tudo que é verde sobre ela, mas eles abalam também os astros dos céus. É o que nós vamos ver com o anúncio da quarta trombeta nos versículos 12 e 13, que diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. A terra aqui já foi abalada com o juízo de Deus. O mar em sua terça parte foi afetado com o juízo de Deus. Os rios e as fontes de água doce em sua terça parte foram afetadas com o juízo de Deus, e muitas mortes foram contabilizadas decorrentes desse juízo de Deus, que não são imparciais, mas são resposta de Deus em relação à oração dos santos contra os ímpios que perseguiram a sua igreja. Agora, os astros do céu são abalados. A terça parte do sol, da lua, das estrelas foram feridas, isto é, elas foram golpeadas, como se sofressem um ataque físico, uma pancada muito forte. E o resultado disso é que elas perderam parte do seu brilho em sua terça parte. E elas não dão o seu brilho nem de dia e nem de noite. E o resultado disso é que uma parte considerada do mundo agora está sob trevas espessas. Nós podemos fazer um comparativo com a 9ª praga do Egito, que são trevas. O povo que escravizou, o povo que humilhou, o povo que oprimiu,
os filhos de Deus no Egito, agora diante dessa nona praga, se veem privados da luz do sol, se veem privados da luz da lua e se veem privados da luz das estrelas. Eles estão em trevas, e as trevas aqui representam espiritualmente a ausência de Deus. Sabem por quê? Porque lá nas cartas de João ele diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Hernandes Dias Lopes diz que os astros, o sol, a lua, as estrelas, desde as suas órbitas, lutam contra os inimigos da igreja de Deus. Eles escurecem diante deles, eles recusam mostrar o seu brilho diante dos ímpios e de sua impiedade, e Deus usa os astros celestes para admoestar aqueles que não o servem, aqueles que perseguem os filhos de Deus. Ele diz ainda que essas tragédias são trombetas de Deus alertando os homens a se arrependerem. O anúncio da quarta trombeta anuncia um abalo cósmico dos astros. Mas a visão de João continua. E João, depois que ele narra esse abalo dos astros celestiais, ele vê uma águia. E essa águia está voando no céu, no meio do céu, e clamando ais, proferindo ais contra a terra, sobre os habitantes da terra, porque ela está prevendo a destruição que ainda virá diante dos 3 anjos que irão ressoar as suas 3 trombetas, anunciando os juízos de Deus que ainda virão. O alerta é que coisas piores ainda virão sobre a terra, como o juízo de Deus sobre os ímpios. As próximas pragas atingirão não os elementos da natureza, mas os homens diretamente. Aqui nós vemos o juízo de Deus caindo sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios e sobre os astros. Mas as próximas trombetas, elas destruirão diretamente os homens ímpios, aqueles que não confessaram o nome de Cristo, aqueles que se levantaram como opositores da igreja de Cristo. É fato que a igreja de Cristo sofreu ao longo da história na mão de governos ímpios, na mão de seus perseguidores, e ainda sofrerá como tem sofrido na mão de muitos governos hoje espalhados pela terra. E talvez essa seja a nossa realidade. Mas esses governos ímpios não ficarão sem a justa medida do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, porque Ele é justo juiz e manifestará a sua justiça e se levantará para defender a sua igreja. E nós precisamos confiar nessa palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos, não devemos nos preocupar com esse ressoar das trombetas. Os 7 selos que foram abertos, eles demonstram a perseguição à igreja. Mas as trombetas é a resposta de Deus às orações dos santos para os ímpios que perseguiram a igreja de Cristo. Assim como o povo de Israel foi poupado das pragas que sobrevieram ao Egito, a igreja será poupada das pragas decorrentes das trombetas. Enquanto os selos tratam da perseguição do mundo à igreja, a grande tribulação, as trombetas falam do juízo, da ira de Deus sobre o mundo. E nesse juízo, a igreja não sofrerá dano. Nós concluímos, meus irmãos, que diante desse texto e do que vamos ver nos próximos capítulos de Apocalipse, por mais que tenhamos a sensação de injustiça, de impunidade, nós devemos entender que nada passa sem que os olhos do Senhor, juiz de toda a terra, possa perscrutar. Portanto, descansem. A igreja de Cristo, ainda que passe por sofrimentos neste mundo, sempre sairá vitoriosa. Nós somos chamados por Cristo para sermos mais que vencedores. Se tivermos que morrer por Cristo, ainda assim seremos mais que vencedores, porque nada, absolutamente, nem a morte nem a vida, poderá nos separar do amor de Cristo, como nós já pregamos aqui outrora. Portanto, descansem naquele que faz justiça e ao seu tempo se manifestará em prol do seu povo. E lembrem-se do tema desta pregação: a justiça divina não falha. A justiça do homem pode falhar, mas a justiça divina não falha. Cristo, o nosso Senhor e Salvador, não partidos, nem ideologias políticas, Cristo sempre será a nossa bandeira.
Cristo é o nosso pendão real. Portanto, ao som do instrumento, nós nos colocaremos de pé e cantaremos em alto e bom som o hino 303. Um pendão real vos entregou o Rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois, em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo, prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firmes, sempre até morrer. Cantemos ao Senhor, nos coloquemos de pé.